Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Graças a Deus, nós estamos reunidos aqui, eu e o irmão Samuel, para passar para vocês aí a lição da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Eu vou estar orando, eu peço que vocês orem com a gente e logo em seguida o nosso irmão Samuel vai dar um ensino para vocês, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, que todos esses que estão assistindo, meu Pai, em nome de Jesus, esse vídeo, possam ser abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe as nossas vidas, abençoe a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, meu Senhor. Amém? Então vamos lá, irmãos, vamos começar a nossa aula. A nossa aula de hoje vai falar sobre o livro de Salmos, uma introdução geral sobre o livro de Salmos. E a primeira pergunta que eu vou fazer para os irmãos pensarem aí é: quantas vezes os irmãos já leram algum salmo? Né? Geralmente a gente recorre aos salmos quando a gente está meio triste, quando a gente está meio pensativo, e a gente vai e folheia a Bíblia, e geralmente todos nós recorremos, né, ao livro de Salmos. Por quê? Porque o livro de Salmos ele é um livro muito singular, muito particular, que ele trata muito dessa emoção e do sentimento humano. A gente encontra lá no livro de Salmos, né, a sua estrutura textual, a sua estrutura poética, é um livro poético composto por dezenas de poesias. A gente vai falar sobre seus autores, um pouquinho sobre essa estrutura, mas ele é um livro poético e como a gente bem entende, né, poesia é aquele gênero literário que transmite muito da emoção, do sentimento do autor, de quem escreve, e é muito fácil da gente se identificar com os poemas justamente por causa disso, dessa emoção que ela traz, essa emoção que ele carrega. E o livro de Salmos, por estar repleto de poesias, de canções, é um livro que a gente se identifica bastante por conta dessa emoção que ele traz dos seus autores. Muitos autores que escreveram em momentos de conflito, escreveram lá suas lamentações, escreveram lá os seus pensamentos, e a gente, quando lê o livro de Salmos, a gente se identifica bastante, né, por conta de ser um livro poético, um livro que traz bastante poesia para a gente, certo? Então, o livro de Salmos, o nome dele em hebraico é Terrilim, né? Terrilim quer dizer cânticos, uma tradução mais simples quer dizer cânticos. Quando ele foi traduzido para o grego, lá na Septuaginta, ele foi traduzido por salmos. Salmos quer dizer também, né, de uma forma sintética, quer dizer cânticos ou poemas. Pode ser uma dessas duas traduções. E foi usado, né, por conta da tradução grega, o nome que ficou mais familiarizado para nós foi Salmos, né, não foi Terrilim. Tanto que Terrilim, né, é um termo muito difícil de falar, a pronúncia hebraica. Mas ficou para nós aqui o termo grego, né, traduzido por Salmos, que quer dizer hinos e louvores. E a ideia do livro de Salmos é justamente essa. São hinos, são louvores compostos, né, para entoar e agradecer a Deus em diversas situações que os seus autores estavam passando. Então, é um livro bem legal. Alguns dizem, né, que o livro de Salmos ele era o inário de Israel, que os israelitas usavam os salmos para cantar nos templos, para cantar nas suas festas. E isso é bem verdade. Muitos dos salmos que estão ali eram hinos que eram dedicados e eram cantados ao Senhor nas comemorações do templo, nas comemorações festivas do ano dos judeus. Então, muitos dos salmos que estavam ali, de fato, eram usados para isso. Outros salmos, talvez, não eram usados como hinos, mas eram usados como, vou usar essa palavra, louvores de lamentação. Aqueles louvores quando a pessoa estava triste, estava passando por um momento difícil, ela recorria ao salmo para expressar
aquilo que a sua alma estava sentindo naquele momento. Então, sim, a gente pode dizer que o livro de Salmos ele era um livro de louvor ou hinário, né? Hoje nós temos a nossa harpa cristã e o povo de Israel ele tinha e tem ainda o livro de Salmos. Vamos falar um pouco sobre a divisão do livro de Salmos. O livro de Salmos ele tem uma divisão muito peculiar. Qual que é a divisão dele? Ele é dividido em 5 livros. Esses 5 livros estão divididos da seguinte forma: do Salmo 1 ao Salmo 41 forma o primeiro livro. Do Salmo 42 ao Salmo 72 forma o segundo livro. Do Salmo 73 ao Salmo 79, ao Salmo 89, perdão, forma o terceiro livro. Do Salmo 90 ao Salmo 106, o quarto livro, e do Salmo 107 ao Salmo 150 forma o quinto livro. Pode passar, Douglas, por favor. Quem são os escritores dos Salmos? Bem, o primeiro escritor é o Espírito Santo, né? Foi ele que inspirou os autores a escreverem cada verso, cada poema que está ali no livro de Salmo. O Espírito Santo ele é o maior autor e é ele que atua em cada salmo, é ele que fala, é ele que conversa conosco quando a gente lê o livro de Salmos. Porém, o Espírito Santo ele usou, né, da capacidade de alguns homens para estar escrevendo. E os autores são inúmeros, né? A gente tem os mais conhecidos, que são os Salmos de Davi, a gente tem os Salmos de Asaf, a gente tem os Salmos da família de Coré, a gente tem os Salmos de Moisés e a gente tem diversos outros salmos que foram escritos por outros autores que não estão ali mencionados, né, nas escrituras, mas a gente pode colocar que uma boa parte desses salmos foram escritos por esses autores a qual eu já citei, né? Davi, Asaf, família de Coré e Moisés e outros autores. Então, irmãos, o livro de Salmos, ele tem esses autores e a gente vai falar agora um pouco sobre o gênero, né, ou a característica do livro. Como eu disse no começo, o livro de Salmo, ele é um livro de gênero poético. Porém, ele não segue a estrutura poética que a gente conhece aqui no Brasil. Ele não segue aquela linha, né, aquela estrutura poética que a gente está acostumada. Ele segue uma estrutura poética judaica, né? Então, quando vocês lerem o livro de Salmos, tenham isso em mente. Ele é um livro poético, porém a sua estrutura poética não é igual à nossa. É uma estrutura que segue os padrões judaicos. Os Salmos, eles foram escritos provavelmente até ali, depois do cativeiro babilônico, até mais ou menos, vamos colocar aí, até mais ou menos o ano 250 a.C. Provavelmente, os Salmos eles foram concluídos. Então, percebe que a gente tem um tempo de escrita muito grande, então a gente vai encontrar diversos padrões de escritas dentro do livro de Salmos. Então, tem salmos que eles seguem uma ordem, como a gente está falando de um louvor, eles seguem uma ordem de uma introdução, aí uma primeira estrofe, depois vem um coro, a gente pode dizer assim, depois a segunda estrofe, depois o coro de novo, vem uma repetição. Tem outros, né, que seguem um gênero justamente repetitivo, ele fala uma coisa de um jeito, depois ele vai falar na sua segunda parte a mesma coisa, só que de uma outra forma. A gente vai encontrar esses tipos de escrita, né, de gênero literário dentro do livro de Salmos. Então ele é um livro poético, porém que não segue a nossa estrutura poética aqui. Ele segue a estrutura poética dos judeus, porém com um tempo de escrita de provavelmente aí 4.000 anos. Então a gente está falando de um tempo grande aí de escrita,
certo? Como eles foram pensados para serem cantados, como eles foram projetados para ser cantados, muitos desses salmos, eles eram de fato interpretados como canções, certo? Samuel, dá para cantar algum salmo bem? Dá para cantar. Qual que é o ritmo e qual que é o estilo que ele segue? Eu não sei, irmãos, mas tem alguns cantores aí do Brasil, alguns intérpretes brasileiros que cantaram alguns desses salmos. Procurem lá no YouTube que vocês vão achar. Se é desse jeito que o povo de Israel cantava, não sei, irmãos. A gente não tem aí essa certeza se era dessa forma ou não. Mas tem lá alguns louvores, alguns hinos que foram tirados dos salmos, ou salmos mesmos que foram cantados. Então, irmãos, vou só reafirmar o que eu acabei de dizer. O livro de Salmos, ele é um livro poético, certo? Poético, porém, não segue a nossa estrutura poética. Eu vou deixar isso claro porque eu vou falar assim, mas é poesia, mas eu leio as poesias aqui de Calmons, eu leio as poesias de Cecília Meirelles e não tem nada a ver com o que está lá no livro de Salmos. De fato, não vai ter nada a ver, porque a estrutura, né, do livro foi escrita por um outro povo, uma outra cultura, e tem um período de tempo muito grande aí de um salmo para outro, então vai ter características bem distintas e bem diferentes. Mas como eu disse no início, o primeiro autor, quem escreveu, foi o Espírito Santo, e o legal disso é que, por mais tempo de distância que possa ter, né, o salmo, por mais diferença que possa ter da sua estrutura linguística do povo de Israel para nós, o Espírito Santo nos faz entender e nos faz compreender a mensagem de cada salmo. Quando a gente lê, quando a gente ora e se dedica sobre eles, o Espírito Santo abre a nossa mente, abre o nosso coração e nos faz compreender a sua mensagem, aquilo que ele quis transmitir para nós. O que eu vou falar agora, irmãos, é sobre alguns termos que a gente lê, que a gente encontra dentro do livro de Salmos e que a gente fica com um ponto de interrogação na cabeça. A gente lê e a gente fala, mas o que essa palavrinha quer dizer? Muitos desses termos que estão ali são termos técnicos musicais. Volto a dizer, o livro de Salmos foi escrito em forma poética, porém para ser um hinário. Então, muitos dos termos que estão ali são termos musicais. Mas musicais de quem? Do povo de Israel. Para que eles... Uma outra coisa também, irmãos, deixa eu falar aqui. Quando a gente lê o livro de Salmos, a gente tem que ter em mente que ele não foi escrito em primeira para nós. Eles foram escritos para o povo de Israel. Então, a primeira impressão que a gente tem que ter é essa. Quem teria que entender o que está escrito ali eram os israelitas, certo? Então, muitos dos termos usados ali, ou todos os termos usados ali, era para a compreensão do povo de Israel. Vindo para nós, a gente consegue ter a compreensão hoje, graças às traduções, graças aos professores aí que nos ajudam na compreensão e que nos fazem entender melhor os termos que estão ali. Então, esses termos que eu vou falar agora são termos técnicos musicais, porém, mais conhecidos pelo povo de Israel. Um primeiro termo é o termo Jedutum. Jedutum, ele era da família dos levitas e um habilidoso músico. Ele, junto com Asaf e Emã, comporam bastantes salmos e por conta disso o seu nome ficou associado a esses louvores. Então, quando você vê lá no livro de Salmo a palavra Jedutum, você vai entender que esse salmo provavelmente ele foi escrito por Asaf, por Emã ou alguém da sua família, certo? Um próximo termo é o termo Mismor. Mismor significa um cântico com acompanhamento musical, né? Vem do termo fazer melodia, e ele aparece pela primeira vez no Salmo 3. Um outro termo é o termo masquil.
Masquio, que significa uma introdução, um discurso em um verso. A gente pode encontrar esse termo no Salmo 32. O outro termo é Mictã. Mictã tem um significado de áureo, de misterioso, ou um escrito excelente. Alguns estudiosos vão dizer que esse termo ele é usado nos salmos que tem uma ideia, ou que transmite uma ideia de expiação de pecado. O termo Mictã, que quer dizer misterioso, um escrito excelente, para alguns estudiosos ele é utilizado mais nos salmos que tem a ideia de expiação de pecados. Um outro é Sigaion. Sigaion, segundo alguns estudiosos, pode ser traduzido como canto suave, ou outros entendem como um cântico apaixonado, um cântico para um coral, só que num sentido de romance, de paixão. Então, Sigaion pode ser entendido como um canto suave ou um canto de paixão, um canto apaixonado. Um outro termo também é o termo terrilá. Terrilá quer dizer hino, e ele pode ser encontrado ali no Salmo 45. Um outro termo também é o termo tefila. Tefila quer dizer oração, e ele pode ser encontrado ali no Salmo 90. Um outro termo também, acredito que muitos dos irmãos já leram. Irmãos, conselho meu, quando vocês encontrarem esse termo no Salmo, não leiam. É o termo selá. Selá, ele quer dizer assim, na sua tradução da raiz hebraica, quer dizer eternamente ou para sempre. Ele vai aparecer cerca de 71 vezes nos Salmos. Mas uma tradução mais próxima para a gente é o sentido de pausa. Ou seja, é uma pausa no hino, uma pausa, um descanso para que o cantor tomasse fôlego, a garganta descansasse um pouco e ele pudesse voltar a cantar. Também, essa pausa, ela pode ser usada também para um sentido de meditação, para que a igreja ouvisse e nesse momento, nessa pausa, a igreja meditasse no que acabou de ser cantado, no que acabou de ser dito e tivesse uma compreensão maior do que estava sendo cantado. Então, quando os irmãos estiverem lendo e depararem com esse termo selá, a gente vai encontrar isso mais na João Ferreira de Almeida, na Revista e Corrigida, na João Ferreira Fiel, e na atualizada eu não sei se a gente vai encontrar esse termo, né? Mas se tiver, porque algumas traduções, como a NVI e umas outras, traduziram já como pausa. Então a gente entende que é uma pausa. Mas se os irmãos encontrarem o termo selá, não falem, só continuem com a leitura do Salmo. Um outro termo é rigaion. Rigaion significa meditação. E ele aparece no Salmo 9, verso 16, está associado com a palavra selá, que dá um sinal de uma pausa, uma meditação, uma reflexão. Então esse termo rigaion, ele quer dizer pausa, meditação. Um outro termo também, isso a gente vai encontrar no título de muitos salmos, que é degraus. O que é degraus? Degraus é justamente essa ideia. Quando a gente pensa em degrau, a gente pensa em subida. Então, degraus são cânticos de subida. Como assim, Samuel? Cânticos de subida. Esses cânticos eram os cânticos que os israelitas cantavam quando eles estavam subindo para Jerusalém, subindo para o templo. Por isso que se chamam degraus, cânticos de subida. Porque o povo de Israel, quando eles saíam, muitos, a gente entende que nem todos os israelitas moravam em Jerusalém, nem todos os israelitas moravam perto do templo. Muitos deles moravam a quilômetros de distância. E muitos deles iam uma vez por ano, né, para o dia da expiação, eles iam para fazer e oferecer sacrifício.
Na sua saída, quando eles saíam de suas cidades e iam para o templo, eles iam cantando, louvando ao Senhor com muitos cânticos. E muitos desses cânticos foram conhecidos ou foram intitulados como cânticos de degraus, que são cânticos de subida. Mas nessa primeira lição, o que eu queria passar para os irmãos é justamente isso. Um pouco da introdução do que é o livro de Salmos, e do que ele traz, né, para a gente. Então vamos só recapitular o que a gente viu até aqui. O livro de Salmos, ele tem aí o seu nome, né, a sua tradução do hebraico Terlim, que quer dizer cântico ou cântico com instrumentos. Ele foi traduzido para o grego, né, na Septuaginta como salmo, e salmo quer dizer cântico, louvor, adoração, e foi o nome que ficou mais conhecido para a gente por conta da tradução da Septuaginta, que é Salmo. O livro de Salmos ele é um livro poético, o seu gênero literário é poético, mas ele não segue, né, como eu disse, a estrutura poética do Brasil, mas segue a estrutura poética de Jerusalém, de Israel, e muitos salmos têm aí um tempo, né, muito grande do que foram escritos, então difere muito o jeito e a forma que foi escrito. Mas o seu gênero literário é poesia. Seus autores são diversos, mas os mais conhecidos é Davi, Asaf, família de Coré, e alguns salmos também foram escritos por Salomão, Moisés e dentre outros. Certo? Ao final eu coloco aí os termos usados, né, alguns termos usados, que são termos técnicos musicais, mas volto a dizer, musicais conhecidos mais pelo povo de Israel, que foram colocados aí dentro dos Salmos. Eu espero que os irmãos se aprofundem um pouco mais, busquem um pouco mais para o conhecimento dos irmãos, e desde já eu agradeço a paciência e a compreensão de todos. Oro ao Senhor para que a gente possa estar se reunindo de novo aqui na nossa escola bíblica dominical, para que nós possamos estar juntos mais uma vez aprendendo a palavra do Senhor. Deus abençoe, até a próxima aula. Vou estar orando e agradecendo ao Senhor aqui por mais essa aula. Deus, eu te agradeço por este momento de comunhão, por esse momento de estudo, de aprendizado, Senhor. Quero te louvar pela vida de cada um dos irmãos que vão ouvir essa aula, que vão estar junto comigo, Senhor, aprendendo de Ti, Pai. Quero te agradecer pela vida do Douglas, que está aqui comigo, te agradecer, Senhor, pela vida da Tua igreja, que Teu Espírito Santo seja conosco, Senhor, em todo o tempo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.